Senhor Jesus, nós viemos aqui por causa do Senhor. Porque o Senhor disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está. Por isso nós viemos, Senhor. Nós viemos, Senhor, porque a Tua palavra declara que o Senhor passeia no meio da Tua igreja. E por isso nós viemos, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ensine a viver, Jesus. O Senhor disse: vocês que estão cansados e oprimidos, venham a mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós queremos aprender com o Senhor, Jesus. Queremos aprender contigo, Senhor, como ter uma vida com abundância. O Senhor prometeu vida com abundância, mas eu sei que muitas vezes nós é que estamos longe do Senhor. O Senhor declarou que quem te ama guarda os teus mandamentos. Eu reconheço que muitas vezes a nossa vida é fraca, é medíocre, porque nós não obedecemos os teus mandamentos. Então nos ensina, Senhor. Nós queremos aprender. O Senhor é o bom mestre e nós viemos para aprender, Senhor. Eu te agradeço por estar aqui, Senhor. Te agradeço porque enquanto estamos aqui, o Senhor está guardando a nossa casa, a nossa família, a nossa retaguarda. Livra-nos do mal, Senhor. Mantenha os teus anjos aqui, Senhor, e enche a nossa vida agora com a tua glória, Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Shalom, shalom. Deus te abençoe. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Bom é estarmos aqui. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Eu quero falar com você a respeito de como conseguir coragem para vencer. A gente sempre fala que os tempos estão difíceis, acho que sempre foram difíceis, né? Para todas as gerações, nunca foi fácil. Jesus mesmo disse que a gente teria dificuldades aqui. Mas como conseguir coragem para vencer e fé? As pessoas que não conhecem Jesus dependem só da coragem, nós dependemos da coragem e da fé. E nós precisamos de bons exemplos, e a palavra de Deus está repleta de bons exemplos. E eu quero ver com você o exemplo de um homem que foi destacado por Deus. Deus falou a respeito de Davi: achei um homem segundo o meu coração. O que será que Davi fez para merecer esse reconhecimento de Deus? Vamos examinar. Eu quero abrir com você a palavra em Atos capítulo 13, 22. Atos 13, 22. Porque certamente Davi venceu. Hoje nós o conhecemos como o rei Davi de Israel. Mas por que será que Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração? O que Davi fez? Veja essa declaração, Atos 13, 22. Eu vou ler o 21, para dar um sentido. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. O que será que Davi fez? Sabe, primeiro, antes de Davi ser reconhecido pelos homens, quando Davi não era ninguém, como a gente fala, não era ninguém na fila do pão, ninguém conhecia Davi, alguma coisa já o destacava. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai nos campos, ninguém o conhecia, e ali Davi já era um adorador. Davi adorava a Deus. Você sabe, que Davi era músico, ele tangia a sua harpa, ele compôs a maioria dos salmos, e ali nos campos, sem que ninguém o visse, era ele e Deus, e Davi orava e adorava, e orava. Era uma coisa entre ele e Deus. Ninguém sabia o que ele fazia nos campos. A gente sabe hoje, porque a história foi contada para nós.
Algumas pessoas oram e adoram quando estão na presença de outros. Mas aquele que realmente busca intimidade com Deus e tem intimidade com Deus, faz isso quando ninguém sabe. Ninguém precisa saber, não é? Como, por exemplo, Paulo e Silas. Paulo e Silas, numa prisão, eles fizeram isso. E não é para menos que Paulo também se destacou tanto. Eu quero ver com você Atos mesmo, Atos 16, 23. Atos 16, 23. Paulo e Silas foram presos porque estavam falando de Jesus Cristo, né? Estavam pregando Jesus, estavam ensinando a palavra de Deus e foram presos. Eles foram açoitados, então Atos 16, 23. Eles estavam na cidade de Filipos. E sabe por que eles foram para Filipos? Porque Jesus falou para eles irem. Paulo intentava ir para a Ásia. E o Espírito de Jesus o impediu e disse, não, vamos para Macedônia. E na Macedônia eles pararam na primeira cidade importante, que era Filipos. Jesus mandou eles para lá. E lá ele foi preso e foi açoitado. Atos 16, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então imagina, eles estão no cárcere mais seguro, mais interior lá da prisão, com as costas cheias de vergões, porque eles foram açoitados, aí eles prenderam seus pés no tronco, Paulo e Silas, só que aí acontece alguma coisa totalmente inusitada. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu não teria essa fibra, certamente não. É como se Jesus tivesse me traído, porque depois você lê aí, o Espírito de Jesus, ele não fala o Espírito Santo, o Espírito de Jesus os impediu de ir para a Ásia. E aí Paulo tem uma visão, um varão da Macedônia fala, passa para cá e ajuda-nos. E eles entenderam que então Jesus queria que eles fossem para a Macedônia. E ele chega lá, ele está falando de Jesus, fazendo o bem. Ele é preso, Paulo e Silas, açoitado, põe na prisão mais escura, mais interna, devia ser fétida, escura, úmida, não tinha luz elétrica, meia-noite, devia estar um breu, ninguém acender velinha para ele lá, concorda? Pés amarrados no tronco, o que eles começam a fazer? Orar e louvar a Deus, cantaram hinos, começaram a cantar a Deus, sem ressentimento por Deus, sem ressentimento por Jesus, começou a cantar hinos a Ele, porque o que Jesus já fez por nós, ninguém paga, não tem preço, ainda que eu passasse pelas coisas mais que eu não gostaria na minha vida toda, o que Jesus já fez por mim, não tem preço, concorda? E eles começaram a orar e louvar, e orar e louvar, e não era baixinho, porque diz que os outros presos todos ouviram, aqueles dois loucos, orando e louvando, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Um milagre aconteceu. Graças a isso, aquele carcereiro se converteu e toda a sua família, e aconteceu o que Deus faz. Mas eu fiz esse pequeno parênteses para dizer o seguinte, o que Davi fazia lá nos campos, que ninguém sabia, Paulo fazia lá na prisão mais escura, também ninguém sabia. Essa foi uma das coisas que fez com que Deus dissesse, achei um homem segundo o meu coração. Essa foi uma das razões para ter escolhido Paulo para ser o apóstolo Paulo. Amém? Essa intimidade, essa fome de Deus, esse desejo
de orar e adorar, mesmo quando ninguém está vendo. E qual foi a segunda característica de Davi, que assim o distinguiu? Quando ele lutou, antes dele lutar contra Golias, que na verdade nem foi uma luta, né, foi um nocaute, mas ele já tinha lutado com um urso e com um leão, para proteger as ovelhas do seu pai. E quando ele fez isso, ele confiou em Deus. Vamos ver lá em 1 Samuel, por favor, 1 Samuel 17, 37. 1 Samuel 17, 37. Essa aqui é uma conversa entre Davi e o rei Saul. Eu creio que todos conhecem essa história, essa passagem verídica e tão importante. Quando o gigante Golias, né, o maior guerreiro dos filisteus, estava afrontando o exército de Israel. E você sabe que Saul, o rei de Israel, ele era grande. Ele foi escolhido para ser rei porque ele era mais alto do que todos os homens de Israel, uma cabeça mais alta. Só que o gigante Golias dos filisteus era maior ainda, e todo o exército de Israel estava apavorado, e ninguém queria enfrentar Golias. Disse mais Davi, 1 Samuel 17, 37, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. E ele foi enfrentar o gigante. Mas o que Davi falou? O Senhor me livrou da mão do leão, me livrou da mão do urso. O Senhor vai me livrar desse filisteu. Qual é essa característica de Davi? Independente das circunstâncias, do tamanho do problema, a confiança dele estava onde? No Senhor. O Senhor me livrou do urso. Eu sei que não foi porque eu era rápido, eu era esperto, eu usei a arma certa, o Senhor me livrou do leão. Foi o Senhor que me livrou do urso. E o Senhor vai me livrar do filisteu. Por isso que ele fala para Golias, você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Quais são as duas grandes características de Davi, que talvez tenha feito com que Deus dissesse, achei um homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Davi buscava intimidade com Deus, Davi orava, Davi adorava, no nosso íntimo, no nosso secreto. E Davi colocava toda a sua confiança, a sua esperança em Deus. Aleluia! Essas são as características de Davi. Mas Deus não levou esse homem segundo o seu coração para ser rei imediatamente. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, e Deus sabe disso, mesmo tendo essas características, Davi levou quase 13 anos, desde que Samuel o ungiu na casa do seu pai, demorou quase 13 anos para ele ser ungido rei de Israel. E nesses 13 anos, Davi sofreu muito. Ele teve imprevistos, ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi abandonado, ele sofreu talvez mais do que muitos de nós a vida inteira. Naqueles 13 anos, Davi foi provado, foi esmagado, foi macetado. E não foi como Saul. Saul, quando o povo pediu, queremos um rei, você sabe, né? Até então nunca tinha havido um rei em Israel. Samuel, o profeta, que Deus falava e Samuel conduzia o povo. E aí o povo de Israel falou, nós queremos um rei como todos os povos da terra, também queremos um rei. E aí então Deus
Samuel ficou triste e falou: Deus, eles estão me rejeitando. E Deus falou: não, Samuel, não é a ti que rejeitam, rejeitam a mim. Mas eles querem um rei, darei um rei a eles. E Saul era um rei como, na época, seria o melhor, né? Era um rei, era alto, era forte, era bonito, aparência de rei, pose de rei, e foi logo ungido. Mas não era segundo o coração de Deus. Era como os homens queriam. Depois de 40 anos, Deus fala: agora, Samuel, agora eu vou levantar o meu rei. Só que ele tem que ser treinado, ele tem que ser preparado, ele tem que ser provado. Eu não vou levantar um Saul. O Saul logo se encheu da fama, da posição. Saul desobedeceu a Deus e caiu em desgraça. Então agora Deus vai treinar Davi por 13 anos. Irmãos, vamos trazer para a nossa vida a nossa força de caráter, a nossa fibra só acontece com as nossas vitórias pessoais, com as nossas lutas pessoais. Aquelas coisas que ninguém sabe que você passa, sabe? Aquelas noites que você não dorme, aquelas angústias que você passa, aqueles desafios que parecem intransponíveis, quando você sabe que você perdeu tudo, que puxou o seu tapete. São nas vitórias pessoais é que a gente é treinado para as vitórias em público. Amém? Por isso Deus fala: em tudo dê graças, porque Deus está te provando, Deus está te forjando, Deus está te treinando, Deus está te preparando para voos maiores. E foi assim com Davi, e foi assim com José do Egito. Com 17 anos de idade, Deus deu para José sonhos e visões e revelações de que ele teria uma posição de destaque sobre todos os seus irmãos. Vocês lembram os sonhos de José? Com 17 anos. Só que ele só chegou na presença do faraó com 30 anos de idade. José foi treinado, provado, esmagado, macetado por 13 anos. Como Davi. 13 anos de treinamento. Prisioneiro, escravo, enganado, esquecido. Estava sendo forjado. E Moisés? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, para com 80 anos de idade, Deus fala: Moisés, preciso de você, vou te enviar para a casa do faraó. Com 80 anos. O que Moisés fez nesses 80 anos? Ele foi treinado, provado, testado. Amém? Deus está ensinando alguma coisa para nós, irmãos. Cada vez mais a geração atual é uma geração que quer tudo rápido, tudo fácil. Eu fico preocupado, porque hoje em dia até, não vou falar de médicos humanos, vou falar de médico veterinário, tá? Pelo menos não vou atacar ninguém, eu sou médico veterinário. Daqui a pouco nem vão estudar mais, porque a inteligência artificial já dá as respostas. Não é? As pessoas estão cada vez querendo mais facilidade. Mas saiba que Deus vai te colocar na prova. Se você é um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, fique firme, porque Ele vai te colocar na prova. Ele está fortalecendo o seu caráter, está te treinando. Amém? Aleluia! Qual foi o fato determinante para Deus falar assim para Abraão? Agora sei que você está pronto. Agora, Abraão também. Ele foi chamado por Deus e demorou. Demorou até que Isaac nascesse,
Não é? Abraão tinha 85 anos, Isaac nasceu quando ele tinha 15 anos. Perdão, eu não sei se estou confundindo, eu não sei se Abraão tinha 75 anos ou 85 anos, quando Deus falou com ele. Depois vocês confirmam. Mas quando ele tinha 100 anos, o Isaac nasceu. Então, demorou 15 anos ou 25 anos. Estou meio perdido. Mas quando finalmente nasce Isaac, Deus ainda espera Isaac ter, os estudiosos falam que devia ter 13 anos mais ou menos, quando Deus fala, agora você leva o seu filho único, a quem você tanto ama, leva ao Monte Moriá, e a gente vai ter uma conversa. E quando ele chega lá no Monte Moriá, o que Deus fala para Abraão? Entrega o teu filho em sacrifício. Deus provou Abraão. Demorou muito, e quando finalmente nasceu o seu filho, quando ele estava um adolescente, Deus fala, agora entrega, sacrifica para mim. Percebe? E quando Abraão vai sacrificar o seu filho, porque a palavra diz que Abraão tinha tanta fé, por isso que ele é o pai da fé, que ele dizia assim, eu sei que ainda que eu sacrifique, ainda que eu queime das cinzas, Deus vai trazer meu filho de volta, porque esse é o filho da promessa. Deus prometeu. Ele vai trazer das cinzas meu filho de volta. Então, Abraão, Hinene, eis-me aqui, Senhor. Não faça isso. E Deus deu um cordeiro. Jeová Jiré, Deus proveu o cordeiro. E aí então Deus fala para Abraão, agora sei que posso contar com você, agora eu sei que você está pronto. Agora você está pronto, Abraão. Amém? Antes Abraão tinha falado no Egito que a Sara era a irmã dele, o Abraão quase entregou também a Sara para o outro rei. Abraão estava crescendo, estava aprendendo. Agora sei que posso, agora você está pronto, Abraão. Agora você vai ser Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E você já está pronto? Você já passou pelas provas suficientes? Ou ainda é meio molengote? Ó céus, ó vida, ó azar, que vida difícil. Amém? Temos que buscar a nossa força, a nossa confiança em Deus. E para a gente completar então, qual será que foi o fato determinante na vida do Davi? Para Deus falar, agora sei que você está pronto. Nós vimos no caso de Abraão. Vamos ver na vida de Davi, quando foi que ele ficou pronto para ser ungido rei? 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, 600 homens, Davi ainda era perseguido, ele fugia do Saul. Lembra? Ele já tinha sido ungido para ser rei, mas estava nesses 13 anos de prova. O Saul queria matá-lo de todo jeito, ele era fugitivo em Israel. Então ele vivia com os amalequitas, ele vivia com os edonitas, e ele tinha 600 homens que eram a escória de Israel. Era o exército dele. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, a cidade de Ziclague, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Então, Davi morava nessa cidade com seus 600 homens, e eles saíram para a guerra. Nisso vieram os amalequitas, saquearam, queimaram a cidade, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Verso 3, e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. A gente passa por isso aqui como se fosse uma pequena história, mas você imagina 600 soldados chorando, gritando, berrando, clamando, chorando, até não ter mais força
Porque eles chegaram em casa e não encontraram mais casa, ninguém mais tinha casa, tudo queimado, levaram todas as esposas, todos os filhos, tudo, levaram tudo. Eles choraram, choraram, choraram. 600 homens barbados, guerreiros, chorando, chorando, chorando. Imagina isso. E Davi, o líder deles, nessas horas de desespero, sempre se procura o culpado. Quem foi que recebeu a culpa? Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, foi por causa de você que eu perdi a minha família. E todos eles queriam apedrejar Davi. E aqui, todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aqui a gente vê o caráter desse homem. Ele confiou em Deus para lutar com o leão. Ele confiou em Deus para lutar com o urso. Ele confiou em Deus para lutar com Golias. Mas nessa hora do desespero absoluto, ele também perdeu a esposa, perdeu os filhos, ele perdeu tudo também. Os seus amigos todos, os seus soldados querem apedrejá-lo e ele continua confiando em Deus. Davi se esforçou no seu Deus. Aleluia! Homem segundo o coração de Deus, que não trocou Deus por nada. Agora Deus fala, está pronto para ser rei. Está pronto para ser rei. Aí você conhece a história, né? Ele chama o sacerdote, ele consulta a Deus, ele fala, Senhor, vou ou não vou? Se eu for atrás deles, a gente vai conseguir recuperar nossas famílias. E Deus falou, vai Davi. E Davi foi. E eles conquistaram tudo e ele se tornou rei. Mas o fato é que você percebe que não foi fácil. Ele passou por provas, por testes, por aflições. Mas qual foi o diferencial? Eu confio no meu Deus, eu confio no meu Deus, eu confio no meu Deus, eu quero confiar no meu Deus. Amém, povo de Deus? Eu acho tão lindo quando fala de Elias, que fala, o homem de Deus está aí, o homem de Deus, aquele que confia em Deus. Então, irmãos, eu quero trazer isso para a nossa vida. A gente está no século 21, toda a internet, toda a modernidade, mas o seu diferencial é Deus, se você tem Deus. Eu estava conversando com o meu genro antes dele viajar, ele foi para a Espanha, ele foi por enquanto sozinho, e eu falei, olha, haja o que houver, não larga Jesus. Esse é o teu diferencial. É o teu diferencial. Só Jesus vai abrir a porta certa para você e vai fechar a porta errada. Só Jesus vai te ajudar a prevalecer. Não confie em você, confie em Jesus. Amém? E é isso que a palavra fala em Efésios 6:10. Antes dele falar da armadura do Senhor, em Efésios 6:10, ele fala assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! É onde conseguir coragem para vencer, para prevalecer? No Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós colocamos a nossa confiança no Senhor dos Exércitos. Aleluia! Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aprenda a ter intimidade com Ele, busque-o,
conversa com Ele, lê a sua palavra, coloca ela em prática, louva, ora, adora, tenha intimidade com Ele e, acima de tudo, coloque a sua confiança nele. Aleluia! A gente pediu, Jesus nos ensina, eu acho que Ele está ensinando algo para nós. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ah, mas Deus, está tudo difícil demais. Um dia Paulo falou isso. Paulo estava tão difícil, ele já tinha passado por naufrágio, foi apedrejado, foi açoitado 3 vezes, foi traído, passou fome, passou nudez, passou por tudo isso, ele relata, e aí ele clamou a Deus: Senhor, tem um espinho na minha carne, que é um mensageiro de Satanás, que me acompanha onde eu vou, ele está lá, um demônio. E Deus falou o que para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, filho. Graça é favor que nós não merecemos. A minha graça te basta, filho. Aí Paulo diz assim: agora eu entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando você não tem mais nada, aí você busca Ele com tudo que você pode, e aí Ele te levanta. Amém? Onde buscar sua confiança em Deus. Aleluia! Eu queria só, porque aí começa a borbulhar, mas eu só queria me lembrar de mais um último caso, de um homem chamado Jacó. Jacó, o nome de Jacó quer dizer enganador. Jacó, 20 anos antes, tinha enganado seu irmão Esaú, roubou a primogenitura, roubou a bênção de Esaú, e 20 anos depois, Jacó volta para casa, porque ele teve que fugir de casa, por causa desse episódio com Esaú, você sabe disso? E ele volta depois de 20 anos, só que o seu irmão Esaú está lá com 400 homens esperando para acertar as contas. E Jacó está voltando com a sua família. Esaú está esperando com 400 homens para acertar as contas. O Jacó primeiro confiou na sua estratégia, você sabe, né? Ele mandou os seus rebanhos na frente. Olha, fala para Esaú que é dele. Olha, para ele, ó, o presente aqui, toma. Todos os rebanhos mandou. Mandou todos os seus servos, mandou todos os seus criados. Depois ele mandou a sua família e foi mandando todo mundo pouco a pouco para amaciar o coração duro e vingativo do Esaú. E finalmente ele não tinha mais ninguém que mandar, só faltava ele. Aí Deus envia um anjo de noite e Jacó falou: esse é que pode me abençoar, é o anjo de Deus. E Jacó começou a lutar com o anjo. Se você quiser a referência, só está em Gênesis 32. Gênesis 32. Jacó começou a lutar com o anjo. Lutou com o anjo a noite inteira. Mas a palavra de Deus fala que o menor anjo é mais forte, mais poderoso do que o maior homem. E olha só essa fibra do Jacó, porque ele ficou lutando com o anjo, lutando, porque eu preciso de bênção, eu já mandei tudo que eu tenho, mas eu preciso agora confiar de Deus, eu preciso da bênção. E quando ia amanhecendo, o anjo via que não conseguia prevalecer contra Jacó, lutando como homem, aí o anjo apelou, tocou na coxa de Jacó, e ele ficou manco. E aí, o anjo falou: agora me deixa aí porque já está amanhecendo. E o Jacó falou: não vou te deixar se você não me abençoar. O anjo do Senhor perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: Jacó, enganador. O anjo do Senhor falou: a partir de agora você não se chamará mais Jacó, você vai se chamar Israel, que é o nome do país hoje. Você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus, você lutou com os homens e prevaleceu. E ali o anjo o abençoou. Israel quer dizer aquele que luta com Deus. O anjo disse assim, disse essas palavras:
O teu nome será Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como príncipe você lutou pela tua bênção. Aquele que luta com Deus, Israel. Na hora mais difícil da vida de Jacó, ele buscou a bênção de Deus. O que você tem buscado na hora mais difícil da sua vida? Bebida? Bancos? Agiotas? Fugir de casa? Tirar a própria vida? Drogas? O que você tem buscado na hora mais difícil da sua vida? Busque a Deus. Busque a Deus. É ali que você vai encontrar coragem para vencer, para prevalecer, para seguir em frente. Busque a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? A gente pode buscá-lo agora. A palavra do Senhor fala assim: invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Ele está perto agora. Vamos orar. Toda essa palavra eu creio que Deus enviou para preparar o nosso coração, para mudar nosso foco, a nossa atenção. É como se Deus estivesse falando: filho, olha para mim. Eu estou aqui para te ajudar, filho, mas você tem que me pedir ajuda. Jesus falou para os seus discípulos: até agora vocês não pediram nada para Deus, peça para que a vossa alegria seja completa. Eu quero sinceramente convidar você agora a falar com Deus. Talvez você tenha vivido esses anos todos, ou esses meses, meio que tentando resolver os seus próprios problemas. Só que muitas vezes seus problemas são maiores do que você. Mas Deus é maior do que os seus problemas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? O Senhor vai fortalecer a tua fé nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que Deus é invisível, Ele é invisível, mas Ele é real. Eu sei que Deus não é palpável, Ele é intangível, mas Ele é real. Eu sei que às vezes parece que você está orando, falando sozinho com as paredes, mas Deus ouve a sua oração. Ele diz assim que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, Ele atenta para os justos. Ele está ouvindo a sua oração agora mesmo. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça maravilhas, Pai, não por nós, mas pelo Teu nome que é santo, Senhor. Eu sei, Pai, que todo aquele que vai a Ti, Pai, recebe a Tua graça, Senhor, porque o Senhor é bondoso. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, olha para esses corações quebrantados, Senhor, e dá o livramento. Eu creio e profetizo que essa noite você vai sair daqui com uma esperança renovada, porque o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua provisão, o Senhor é o teu ajudador, o Senhor é o teu braço forte. Jesus é o seu nome, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E sabe, Ele se assenta no meio dos louvores do seu povo. Por isso a gente vai louvar o Senhor com um cântico, amém? Fica bem aos santos louvar ao seu Deus. Vamos louvá-lo com um cântico e depois a gente vai estar orando, como Paulo fez, louvando e orando, e as cadeias se quebraram, amém, meus irmãos? Vamos louvar no Rei da Glória, Jesus é o seu nome. Oh Senhor, esconderijo do Altíssimo.
Oh, oh Jesus, eu creio muito mesmo, que neste momento Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Seja específico, não seja genérico. O que queres que eu te faça? Aquele cego falou: que eu veja, Senhor. É o que ele queria. Mas havia um homem com muitos pecados. Ele era paralítico. Ele foi trazido por 4 amigos até Jesus. E Jesus falou para aquele homem: filho, os teus pecados são perdoados. Ele continuou paralítico, mas Jesus falou: os teus pecados são perdoados. Porque Jesus sabia que o maior problema daquele homem, ele estava entulhado de pecados.
E aí quando começaram a questionar quem é esse para perdoar pecados, aí Jesus falou: para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, pega o teu leito, levanta e vai para sua casa. Mas Jesus deu para ele primeiro o que ele mais precisava, era o perdão dos pecados que consumiam a vida dele. Então fala com Jesus agora, esse é o seu momento com Ele. Fala para Ele: que queres que eu te faça? Fala, é a sua saúde? Não sou eu não vou fazer nada, mas Jesus vai fazer tudo, Ele é o Rei da Glória. É o seu casamento? É a sua vida financeira que está destroçada? Ou é a falta de paz que te consome? Qual é o seu problema? Que queres que eu te faça? Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Busca o teu socorro nele, pede para Ele, clama a Ele. Fala para Ele: que queres que eu te faça? Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora a minha fé em concordância com meu irmão e com a minha irmã, Senhor. Porque o Senhor declarou, Pai, que se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feita no reino dos céus. O Senhor sonda o teu coração agora. Eu entro em concordância com você e eu repreendo em nome de Jesus toda a força do inferno que vem te oprimindo. Eu repreendo em nome de Jesus essas cadeias que estão te prendendo na angústia, na tristeza, estão roubando a tua esperança. Eu quebro em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que a bênção do Senhor está com você agora, porque você ouviu a palavra, você clamou, você buscou a Ele. Seja liberto, seja curado. Recebe paz em nome de Jesus. Ele sabe o que você pediu, eu não sei. Receba em nome de Jesus Cristo o teu livramento nessa noite, não amanhã, mas agora. Agora receba em nome de Jesus o que você está clamando a Ele. Creio, Pai, sei, Pai, que tens o teu Kairos, tens o teu tempo perfeito, Senhor. Mas eu sei que a tua bênção foi liberada hoje, Senhor. Eu sei, Pai, que alguns vão sentir a diferença já nessa noite. Eu sei que alguns vão talvez ter que passar um tempo, até anos, como foi com Davi, como foi com Moisés, como foi com José, como foi com Paulo. Mas eu sei que a bênção chegou. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Não larga das vestes dele, não larga. Faça como Jacó, não solte o anjo até que a bênção seja completa. Eu profetizo que a partir de hoje os seus dias e as suas noites serão diferentes. Que a chama do Espírito Santo no altar que é você não se apague nunca mais. Saiba que você é príncipe, você é princesa, porque você é filho do rei, você é irmão de Jesus. Te peço, mãos limpas, coração puro pra te adorar. Oh Jesus, Me lava e eu serei algo mais que a neve. Te peço, mãos limpas, coração puro pra te adorar. Me lava e eu serei algo mais que a neve. ah sim, obrigado, Senhor.
Eu vos deixo a minha paz, paz que o mundo não pode dar, Jesus falou. A minha paz eu vos dou. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós saímos daqui, Senhor. Eu saio daqui fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Pai. Porque eu estava fraco e agora eu sei que sou forte, Pai, porque a força é sua, vem de ti, Senhor. Aleluia. Então, se você tem Jesus, baseado nessa palavra, você pode falar e crer e profetizar para a pessoa que está perto de você: você é mais do que vencedor. Isso é bíblico. Você é mais do que vencedor, porque Jesus está com você nas suas lutas. Aleluia. Você é mais que vencedor. Você sabe que quem anda comigo sabe que eu sempre falo: olha, eu junto com o Espírito Santo, nós somos maioria em qualquer lugar. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Glória a Deus. Eu vou pedir a bênção do Senhor. Aleluia. Jacó precisou lutar pela sua bênção, mas a gente já é dele. Nós podemos receber a sua bênção. Ele ensinou isso. E ele diz assim: Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha veichoneka, Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te envie paz. Amém. Amém. Aleluia. Shalom, povo de Deus.